Então, Boa noite. boa noite. Eu estava pensando, na hora que eu entrei, nossa, como o Zazen, ele é bonito, o Zazen. Como o Zazen, ele é revelador. Imagine, pessoal, você diante de você mesmo, entendeu? Você acolhendo você mesmo. Você identificando seus pensamentos. Você identificando suas emoções. De preferência, sem se apegar ou rejeitar nenhum deles. Porque esses pensamentos, essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Em um dado momento, elas estão presentes, em outro momento não estão presentes. Mas só o ato de você parar, tem uma pessoa que está com um problema no áudio. Então, só esse momento, pessoal, de você parar, de você identificar, já faz com que a gente desenvolva uma capacidade que talvez a gente perdeu ao longo da nossa vida, sabe? Simplesmente ficar parado e observar quais são as coisas que estão nos visitando, não é? Então, boa noite, Sofia. Isso é o Zazen, pessoal. No Zazen, a gente não procura ficar pensando em coisas metafísicas ou em coisas materiais, não. A gente deixa essa nossa estrutura de personalidade, de emoção e pensamento apenas se manifestar, sem brigar com isso, não é? E isso é muito oportuno, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. E quando a gente consegue fazer isso com uma maneira mais consolidada, de um tempo mais integralmente, quando a gente consegue desenvolver a atenção plena, isso faz com que a gente consiga uma preciosidade e também uma raridade nos dias de hoje, que é fazer com que a gente more no momento presente. Morar no momento presente quer dizer morar, identificar a atenção, a emoção quando ela surge, o pensamento quando ele surge. O que, infelizmente, a gente vai concluir sábado no nosso retiro de estudo e também de prática, é que, segundo a neurociência, olha que tristeza, segundo a neurociência, existe um período longo da nossa vida que nós estamos ausentes. Ou seja, existe um período da nossa vida que talvez esse período não serviu de muita coisa. Nós não estávamos no aqui e no agora. Então, como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode recuperar isso? Como é que a gente pode perceber que nós temos um modo de operar no mundo? Olha só, isso é muito sério. Existe um modo que nós entendemos e operamos o mundo. Só que muitas vezes nós somos vítimas dessa maneira de entender e de operar o mundo, só que a gente não percebe isso. Mas essa práticazinha que a gente fez, valiosíssima, de Zazen, é o primeiro passo importante para a gente identificar. Então, assim, tem coisas
que só o intelectual, só o estudo não resolve. O estudo faz com que a gente comece a perceber determinadas coisas. O estudo faz com que a gente observe algumas coisas com mais profundidade, mas a prática desse parar, a prática desse zazen, abre os nossos portais de percepção para fazer com que a gente encontre uma situação de pensamento e também uma situação de emoção muito melhor. E isso quem faz é o zazen. O nosso texto, que quarta-feira passada a gente começou a ler, O Caminho dos Ancestrais, tem uma parte interessante que ele fala do zazen. O texto quase todo, diga-se de passagem. Eu vou continuar lendo uma parte curta também. Olha só. Pouco importa a quantidade de pensamentos ilusórios a partir do momento que eles já não são mais obstáculos. É neste sentido que se diz no Zen: não havia ilusão no passado, não há ilusão hoje. Em outras palavras, no Zazen não há ilusão, nem despertar, nem pessoas perdidas, nem Budas há. E é por esta razão, pelo fato de que desde sempre não existe ilusão, nem despertar, nem santo, nem pecador, no Zazen, que nós estamos em Shikantaza. Shikantaza é uma expressão japonesa que se usa para simplesmente sentar-se. Ou seja, em Zazen, na prática do Zazen, não há pecador, não há ilusões, apenas sentar-se. Posto que não havia ilusão no passado, nem despertar agora. Não há necessidade de buscar o Buda. Não existe nem inferno nem fracasso. Existe um Buda ou um sofrimento no Shikantaza, no simplesmente sentar? Não. Não há nada mais do que uma postura unificada e concentrada. O mestre Dogen dizia: o vento dos pinheiros soa em vão aos ouvidos de um surdo. Como as nossas ilusões não se interrompem rapidamente, nossa prática de zazen tampouco se interrompe. Se estivermos decididos a fazer zazen, não apenas em toda a nossa vida, mas também em todas as inúmeras vidas por vir, nós experimentaremos um sentimento de paz majestosa. Voltemos ao Shikantaza, ao simplesmente sentar-se. Zazen é uma pessoa comum que está se transformando em Buda, sem buscar Buda, sem buscar a iluminação. A pessoa se transforma em Buda, olha que lindo. A pessoa se transforma em Buda na medida que ela mergulha em si mesmo, praticando uma postura sentada, ativa. Se não é feita dessa forma, a meditação será apenas uma dolorosa
prática ascética, o zazen, é se tornar Buda. O zazen faz de você um Buda, um ser iluminado, sem fazer com que a gente tente buscar alguma coisa. Pessoal, eu sei que não é fácil. Quando a gente lê, às vezes a gente sente que, sei lá, de repente pode ser uma coisa muito inacessível ou fica parecendo que é uma besteira. Eu sei que não é fácil, mas se a gente simplesmente... Isso, o zazen é bom para nada. Mas se a gente simplesmente sentar, pessoal, todas essas nossas estruturas cristalizadas que nos prejudicam, elas vão ruir. Por que elas vão ruir? Porque a nossa forma de operar será outra. Então eu queria deixar essa linda mensagem hoje. É que o zazen nos transforma em um ser iluminado. E quando eu digo um ser iluminado, eu não estou dizendo que a iluminação é uma exclusividade dos Budas, religiosamente falando. No budismo a gente fala Buda, os seres que se iluminaram, eles sendo budistas ou não. E é uma coisa acessível a todos nós. Basta que a gente dedique nosso corpo, dedique a nossa mente, dedique os nossos esforços. E para isso é bom que a gente comece, repito, a gente já tem falado muito isso, ficar numa posição melhor. Quando eu digo ficar numa posição melhor, eu estou me referindo a uma posição de pensamento melhor, que a gente possa atingir um nível de compreensão melhor, um nível de emoção melhor, para a gente não ficar sendo arrastado por pensamentos e emoções negativas. E o zazen, esse shikantaza que o texto fala, nos possibilita. Você é o ser mais precioso que existe. E como é que esse ser se encontra? Como é que esse ser está agora nesse momento? Como é que está sentindo o mundo? Como é que está pensando o mundo? Isso é muito precioso, pessoal. É você mergulhar para você mesmo. Sem precisar sair correndo atrás de coisas. Os monges budistas gostam muito de falar isso. Quando a gente abre as mãos, o universo inteiro cabe nelas. Mas quando a gente fecha, fica todo limitado. E o zazen oferece essa espacialidade. Que a gente possa retornar para o nosso verdadeiro lar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.